Vamos conversar um pouco sobre esse desenvolvimento do comportamento empreendedor, que é o foco do Seminário Empretec, e que é um dos diferenciais desse seminário. Eu não sei se as pessoas que estão participando aí hoje já ouviram falar do seminário ou apenas tiveram o convite para a palestra de hoje, mas o que é legal do Seminário Empretec é que ele não trabalha um conteúdo didático, assim, em termos de teoria, e entrega para a pessoa muito conteúdo, mas pouco aprendizado vivencial. O seminário tem essa diferença, ele modela o comportamento empreendedor, que é o que pretende, que é o que faz o diferencial aí fora no mercado. É você ter conhecimento e vivenciar o que é um comportamento empreendedor. Então, como a Cris falou um pouco, né, de mim, quem não me conhece, eu sou facilitador credenciado do Seminário Empretec, essa metodologia da ONU, né? Tenho credenciamento da ONU para aplicação desse seminário, tenho certificação em coaching em algumas certificadoras Brasil e fora do Brasil também, tenho formação em PNL, programação neurolinguística, tenho também, de um tempo para cá, uma paixão que antes era pessoal e agora eu tenho aplicado bastante, que é a educação financeira, planejamento financeiro pessoal e em grupo também. Formação como educação financeira na metodologia de SOP e sou membro da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Então, se alguém também quiser, dentro do que a gente vai conversar hoje, alguma informação sobre educação financeira, fica à vontade. Então, vamos ao ponto, é o que interessa, né? O porquê empreender. O que faz com que as pessoas hoje busquem empreender? E esse período desse ano e meio que a gente está vivendo, um pouco, vamos colocar um ano, né? De março do ano passado para cá, que foi essa grande mudança no comportamento das pessoas, que a gente não pode desconsiderar, que é esse período de pandemia, essa necessidade de empreender, ela ficou mais latente. Não só a necessidade, mas a visão de oportunidade que a pandemia trouxe. Então, reforçou muito mais essa característica de empreender, de como as pessoas empreendem. As pessoas empreendem por necessidade, ou seja, buscar uma nova fonte de renda, ou para atingir objetivos, ou para suprir a necessidade e demandas que pessoalmente possui e que foi prejudicado com a pandemia, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram seus empreendimentos tradicionais fechados e, por essa razão, tiveram que empreender por necessidade para tentar suprir necessidades pessoais. Tem alguém que está com o microfone aberto aí. A não ser que esteja perguntando alguma coisa, eu não estou ouvindo. Não, já coloquei no mudo. Ah, tá. E pessoas também que acabam empreendendo por oportunidade, vendo na crise ou na necessidade das pessoas a chance de empreender em algo e, a partir dali, gerar renda ou ganho. Então, existe diferença entre elas? Existe o motivador. Aqueles que empreendem por necessidade, como eu falei, buscam, naquele momento, atender uma necessidade imediata. E aqueles que empreendem por oportunidade são aqueles que veem a necessidade dessas pessoas naquele momento e falam, espera aí, eu vou atender essa necessidade, eu vou tentar suprir a dor dessas pessoas que procuram um serviço ou um produto e vou colocar esse serviço ou produto no mercado, né? Em disposição para essas pessoas. E o que o empreendedor, quando busca isso, ele é muito comum eles pensarem, empreendedor nasce pronto. Essa ideia de empreender, esse modelo empreendedor, essa pessoa que tem essa visão do empreendedorismo, nasce pronto efetivamente? Ou é possível aprender a ser empreendedor? Só pode empreender e ter resultado positivo aquele que tem o empreendedorismo na veia? Ou é possível aprender a ser um empreendedor, é possível entender a dinâmica do empreendedorismo e colocar isso em prática? Bom, primeiro, para que eu possa ter essa visão, eu preciso entender que agir como empreendedor já é uma conduta diferenciada. Então, é preciso agir diferente para empreender? Sem dúvida nenhuma, claro que é. O empreendedor ele não pode agir como a maioria das pessoas
que vem, por exemplo, um momento de crise. O empreendedor ele já percebe que a maioria das pessoas, ou as pessoas, vamos dizer assim, que se rendem a uma postura comum, é a postura do vitimismo. O empreendedor ele não tem essa postura, ele age de uma maneira de protagonizar a sua conduta. Ele passa a dominar a sua conduta e a conduzir as suas ações para um resultado. Por isso é que, a partir desse momento, empreender por necessidade ou por oportunidade fica nivelado. O empreendedor ele passa a ser o protagonista das ações para que ele possa gerar o próprio resultado. Então, é claro que é preciso agir diferente, é preciso pensar diferente, eu tenho que pensar com o olhar de atender necessidade, eu preciso enxergar a realidade diferente, de uma maneira em que as pessoas que buscam serviços ou produtos começar a ver como elas querem esses produtos ou serviços, como elas precisam de produtos ou serviços e quais são esses produtos e serviços, e, principalmente, eu preciso reaprender. Então, por exemplo, pessoas que tinham já algum tipo de negócio e que esse negócio era modelado para atender uma necessidade de determinada maneira, eu preciso reaprender o mercado, eu preciso reaprender as necessidades, eu preciso reaprender as demandas e, principalmente, reaprender o mercado. Então, pessoas que, por exemplo, isso foi muito comum, principalmente aqui no Amapá, não era um hábito o serviço de delivery. Então, houve a necessidade de reaprender o mercado em relação a essas demandas e modelar o seu negócio, ou o novo negócio, ou o negócio que já possuía, para, por exemplo, atender em delivery, o que não era algo comum aqui. E eu preciso, principalmente, experimentar. Saber que o mercado ele sempre obriga ao empreendedor a se modelar conforme o mercado. E aí a necessidade de experimentar novas ideias, novos produtos ou novos serviços. Para isso, o que precisa principalmente ser mudado? É muito comum, sejam os empreendedores que já existem, entrarem numa determinada zona de conforto a partir de um determinado tempo, porque a empresa está rodando direito, está ganhando, está pagando as contas, está me dando lucro razoavelmente desejado, então eu entro naquela zona de conforto. A mesma coisa as pessoas que estão acostumadas também a vivenciar uma rotina dentro do seu empreendimento e que acabam vivenciando e acostumando, vivendo essa zona de conforto. É a mesma coisa que eu imaginar o empreendedorismo como uma rodovia e que você pode dirigir a qualquer velocidade. Não existe limite para a velocidade. Então, tem pessoas que começam a acelerar, e, num determinado momento, elas já estão satisfeitas e acomodadas com aquela velocidade e começam a correr a 30, 40, 50, 100 km por hora. Outras pessoas que são insatisfeitas, que começam a mudar ao longo desse período, entendem que é possível acelerar cada vez mais e elas começam a mudar aquilo que é o fundamental do empreendedorismo, que é o comportamento. Elas começam a agir sempre de maneira diferente, a promover maior aceleração. E tem aqueles que acabam caindo naquelas rotatórias ao longo da avenida do empreendedorismo, dessa rodovia, e reduzem a velocidade para 20, 30 e ficam ali rodando, né, nessa rotatória que é essa zona de conforto. Elas não veem a necessidade de acelerar mais. E o que acontece? Ficam para trás. Se elas não mudam esse comportamento, se elas não alteram a sua visão, elas vão ficando para trás. Então, o principal dentro do empreendedorismo, dentro desse momento que nós estamos passando em relação à pandemia ou à implementação de mudanças no seu negócio, é principalmente o comportamento. E é onde entra o elemento principal, que é o empreendedor. Não adianta eu ter uma excelente ideia, um excelente negócio rodando, se o meu comportamento é aquele de quem está na rotatória. Eu estou ali a 20, 30 quilômetros, achando que do jeito que está, está bom, que as coisas, uma hora vão melhorar, eu não preciso acelerar a minha empresa, não preciso mudar o meu comportamento, e eu acabo caindo naquela rotina da zona de conforto. E comportamento, ele é igual a competência, potencial.
né? Quando eu trabalho meus comportamentos empreendedores, quando eu busco agir dentro de comportamentos empreendedores, eu estou nada mais, nada menos do que aumentando minhas competências e melhorando meus potenciais, fazendo com que os meus resultados sejam melhores. No seminário Empretec, o centro da atenção, o centro do desenvolvimento e da característica do seminário é trabalhar o desenvolvimento e o aumento desses comportamentos empreendedores. Consequentemente, melhorando minhas competências e melhorando também os meus potenciais empreendedores. E não só isso. O que é mais legal do seminário, dentro dessa visão, é que ele trabalha aquilo que é o comportamento fraco e a percepção do empreendedor sobre esse comportamento, que é o comportamento mais fraco dele. Por exemplo, planejamento. É muito comum as pessoas terem uma certa dificuldade ou uma limitação na visão empreendedora de planejamento. E no seminário, isso é trabalhado desde o primeiro dia. Estabelecimento de meta, que é outra característica e comportamento empreendedor. O seminário também trabalha esse desenvolvimento do estabelecimento de meta com o olhar de empreendedor. É diferente dessa meta, o objetivo que rotineiramente algumas pessoas traçam. Lá elas são traçadas e modeladas dentro de um princípio empreendedor. E dentro desse princípio empreendedor, dessas características empreendedoras que são trabalhadas no seminário, existem 10 características que são aquelas que reforçam e que embasam o comportamento empreendedor. A primeira delas é aquela chamada estabelecimento de metas, que vamos dizer assim, é um pilar mestre da vida empreendedora ou da vida pessoal de qualquer pessoa. É inimaginável uma pessoa que queira ter resultados na vida, seja na vida pessoal, amorosa, empreendedora, qualquer atividade na vida, qualquer encaminhamento que a pessoa queira ter resultados na vida, é fundamental que ela estabeleça a meta. E no seminário existe um módulo que é trabalhado, que é exatamente o estabelecimento de metas. Como estabelecer metas empreendedoras e que comportamentos traduzem o estabelecimento de metas sólidas, metas de resultado e metas que podem ser atingidas. Então, esse é um dos pilares mestres que a gente chama de característica mobilizadora. É inimaginável pensar um empreendimento em que não haja um estabelecimento de meta a ser atingido. A segunda característica, melhor dizendo, é a busca de oportunidade e iniciativa. Característica que vai fazer com que o empreendedor perceba dentro não só do mercado, mas também das características e dos comportamentos que ele possui, a maneira de ter iniciativa para poder aproveitar essas oportunidades. Então, não adianta a pessoa ver e ter uma visão de oportunidade. Eu costumo fazer até aquela brincadeira, né? A pessoa passa o tempo inteiro por uma esquina e fala: nossa, que excelente padaria dava nessa esquina. E ela passa indo para o trabalho, voltando do trabalho, e todo dia ela comenta isso com o marido ou com a mulher, de que ali daria uma excelente padaria, uma panificadora. E um dia ela passa, quando ela menos espera, abrem ali uma padaria ou uma panificadora, enfim. E aí ela vira para a esposa, para o marido e fala: olha, tá vendo? Roubaram a minha ideia. Então, não adianta eu ver oportunidade, eu preciso ter iniciativa para isso. E, muitas vezes, aquela zona de conforto que eu falei há pouco tira do empreendedor, tira da pessoa essa iniciativa, por acreditar que ter iniciativa, muitas vezes, é se colocar em risco. E, de certa maneira, é se colocar em risco. Mas o empreendedor também trabalha esse olhar sobre análise de risco, que é uma das características que nós vamos falar ali na frente. Então, buscar oportunidade, ter iniciativa, é fundamental para essa vida empreendedora. É fundamental para a vida da gente. Né? Você ter iniciativa, você sair dessas zonas de conforto, que muitas vezes a gente se encontra em determinados momentos da vida, ela é o oxigênio que faz você dar a combustão da tua vida, né? Faz você deslanchar, você andar, você sair daquela, da água de chuchu, que eu digo, daquela coisa sem graça. Então, muitas vezes, o que falta em determinado momento da vida da pessoa é ela ter iniciativa de dar o primeiro passo. Outro item, outra característica que é muito importante na visão, na vida empreendedora, na característica do comportamento empreendedor, é a busca de informação. O empreendedor ele é um eterno insatisfeito
e insaciável quando o assunto é informação. Ele busca o que tem de novidade, o que o mercado está pedindo, o que a concorrência está fazendo de novidade, o que os fornecedores têm em relação a novas tendências, o que o consumidor está buscando em relação à novidade, a mudanças que você pode implementar, o que pode ser feito para alimentar esse mercado, né? Então, essa busca de informação em relação ao mercado, que é fornecedor, concorrente e cliente, o empreendedor o tempo inteiro ele está atrás dessas informações. E essas informações refletem exatamente as ações internas que a empresa, que o empreendedor vai tomar no seu negócio. Como é que eu posso trabalhar melhor a minha eficiência? Como é que eu posso trabalhar a minha qualidade, que é uma característica empreendedora dentro dessas 10, se eu não tenho informações do mercado, se eu não tenho informações da concorrência, se eu não tenho informações dos fornecedores em relação às novas tecnologias, a novas tendências de mercado em relação a produtos ou serviços, como é que eu posso ser eficiente no mercado hoje em dia se eu sou um empreendedor que não busca informação? Como é que eu posso atender a demanda de uma clientela se eu não busco informação com essa clientela? Então, essa característica ela é também muito bem trabalhada no seminário. Existe uma atividade dentro do seminário que ela começa no primeiro dia e acaba só no último dia. São 6 dias desenvolvendo um comportamento e características empreendedores, onde a busca de informação é um dos elementos que vai ser trabalhado. Outras 3 características a serem trabalhadas dentro do seminário, e essa, dentro que a primeira que eu falei, é a característica do estabelecimento de metas, e a segunda característica mobilizadora é o planejamento e o monitoramento sistemático. Então, a partir do momento que você estabelece suas metas, qual é o próximo passo em relação a isso? O planejamento. Também você não pode imaginar alguém que vá planejar, começar um planejamento, mas não sabe nem para que está planejando. Eu só posso planejar se eu tiver uma meta a ser perseguida. E o brasileiro, ele, na verdade, ele é o campeão mundial do fazejamento. Eu começo a fazer algo para depois eu começar a me organizar. Então, eu primeiro inicio um empreendimento, eu abro uma loja, eu monto um negócio, eu começo a empreender para depois eu planejar. Por óbvio que o mundo, a dinâmica de hoje, ela exige que o planejamento não seja mais aquele antigo, que você tinha que preparar um projeto, né, de 100, 150 folhas, com todos os detalhamentos. Hoje não, hoje existem ferramentas muito mais dinâmicas, como o Canvas, por exemplo, que são utilizadas no mundo inteiro, e o Empretec utiliza também essa metodologia do Canvas para você preparar o seu planejamento, coisa que você, em algumas horas, consegue montar o planejamento da tua empresa, preparar o protótipo do teu novo produto ou serviço e já estruturar como vai ser o teste desse produto. Isso em poucas horas. E muitas pessoas ainda estão presas àquele planejamento antigo, demorado, formal, né? E isso faz com que você perca muito tempo. A dinâmica empreendedora hoje não permite que isso seja feito mais dessa maneira. Aí, além do planejamento, trabalhar o monitoramento. Como os resultados estão acontecendo, para que eu possa também, na mesma velocidade e de uma maneira muito rápida e pontual, acertar alguns botões, vamos dizer assim, e corrigir esse planejamento para que os resultados aconteçam. Outro ponto que eu falei um pouco agora e que é importante é correr risco. Empreendedor é da natureza empreendedora correr risco. Na vida, não se empreende sem correr risco. A diferença é que o empreendedor, e o seminário trabalha muito isso, ele corre um risco calculado. Ele percebe e analisa tudo o que está em volta para que o risco que ele vá correr com aquele negócio, com um novo produto, serviço, enfim, com essa nova atuação no mercado ou com esse passo que ele vai dar dentro do mercado, que possa ser um risco calculado. E o que é um risco calculado? É conhecer as possibilidades de ganho e as possibilidades de perda. Se eu ganhar, o quanto eu vou ganhar, ou qual é o limite ou o mínimo que eu posso ganhar, e se eu perder, qual é o limite ou o máximo ou o mínimo que eu posso perder. Então, perder e ganhar para o empreendedor
está na regra do jogo. A diferença é se eu controlo isso até um determinado ponto em que eu posso correr o risco desse empreendimento, eu posso correr o risco dessa ação dentro do meu negócio. Outro item que é importantíssimo dentro das características empreendedoras, que é uma característica também dentro daquelas mobilizadoras, que é a persistência. O empreendedor, quando ele promove a ação empreendedora, ele precisa vivenciar essa persistência, porque é uma razão muito simples. As coisas vão dar errado. Nada que você faça na vida empreendedora tenha certeza de 100% de que vai dar certo. Nem o melhor planejamento que você faça vai garantir um resultado de 100% de certeza. E essa incerteza, que também é uma pimenta, vamos dizer assim, é um tempero do jogo empreendedor, ela faz com que você persista. Esses percalços que acontecem, esses problemas que vão acontecer ao longo desse planejamento, na vida empreendedora, é o que faz com que você crie musculatura, que você desenvolva a característica da persistência, porque você acredita no seu negócio, porque você acredita que os resultados vão acontecer. E essa é a característica da persistência. Ela é atrelada àquilo que a gente chama de resiliência, que é a capacidade de você deformar, ou seja, sofrer com o imprevisto, você perceber que os imprevistos vão acontecer e não sofrer com eles, mas sim aprender e contornar esses imprevistos. Isso é a persistência, né? Hoje existe um conceito que vai até um pouco além, né? O Taleb, que é um escritor do mercado financeiro, ele escreve sobre o antifrágil, que é aquele que não é só a resiliência, que é você deformar e voltar para o estado atual. É você deformar e melhorar o seu estado atual com base nos problemas que estão no mundo. Então, a persistência é você voltar ao estado. O antifrágil é você se deformar com esses problemas, mas melhorar os seus resultados, ou seja, aproveitando os problemas. É você melhorar aquilo que você faz pelos problemas que você está vivendo ou que vivenciou. Então, já é um conceito que vai além, né? Que é o antifrágil. Então, a persistência passa por isso. Você acreditar que você pode superar os seus resultados, ainda que os problemas aconteçam. E, por fim, as últimas 4 características empreendedoras, do total de 10 que são trabalhadas no seminário. Essa é a 4ª característica mobilizadora, que eu digo, né? Estabelecimento de meta, planejamento, persistência e comprometimento. O comprometimento é você estar realmente envolvido. O quanto você está comprometido com o seu negócio, com o seu empreendimento, com os resultados que você quer. O quanto você efetivamente se compromete com as metas que você estabeleceu. Isso é fundamental na vida empreendedora. O quanto você está comprometido com o sucesso que você colocou como meta lá no início da tua jornada empreendedora. E o comprometimento serve para isso, para manter você focado, direcionado naquele caminho. Independente do que aconteça no entorno da sua vida, do seu negócio, o comprometimento é que vai fazer com que você olhe lá para aquela meta e fale, não, é isso que eu estou atrás. É nesse caminho que eu me comprometi, que eu estou focado, que eu estou ligado, é com isso que eu quero atingir o meu objetivo. E o comprometimento da vida empreendedora é fundamental. Porque se eu não estiver comprometido, eu não vou atingir aquele objetivo. Aquela meta não vai dizer nada para mim. Amir Klink, que é um velejador brasileiro, não sei se vocês conhecem, ele colocou uma vez como meta atravessar a remo da África ao Brasil. E se ele não tivesse comprometido com esse objetivo, com essa meta que tinha um significado muito forte para ele, ele jamais cumpriria esse objetivo. Para quem não teve oportunidade, se quiser ler o livro, chama 100 Dias entre o Céu e o Mar, de Amir Klink. Ele conta exatamente a história dessa saga que foi atravessar remando da África até o Brasil. E como é estar comprometido com o objetivo. Como os problemas acontecem, como as dificuldades acontecem a todo tempo, e das mais variadas. Mas ele tinha um objetivo e ele estava comprometido com isso. Porque não era só ele, era
outras pessoas. Quando você se compromete com algo, o comprometimento não está só em você. Quando você empreende, você está comprometido com a sua família, você está comprometido com seus funcionários, você está comprometido com seus clientes, com seus fornecedores. Então, tem uma rede de pessoas e situações e sentimentos que envolvem o empreendedorismo. E estar comprometido é você dar resposta para isso tudo. Mas tem uma pessoa que é a mais importante nisso tudo. É você poder olhar no espelho e falar, pô, cara, é isso que eu estou fazendo e é isso que eu estou atingindo. É você conseguir dar resultados para você. E o comprometimento é importante por isso. Quando você se compromete efetivamente com algo, não tem o que te tire daquele caminho. Por isso, é uma das características mobilizadoras o comprometimento das 4 mobilizadoras dentro dessas 10. A outra, próxima característica, é a exigência de qualidade e eficiência, que é aquela que traduz a paixão do empreendedor. Falar de qualidade para o empreendedor e eficiência são 2 elementos fundamentais. Quando eu digo qualidade, é aquilo que está do balcão para fora. Quando eu falo em qualidade, é o que eu estou entregando para o meu cliente, o que eu estou entregando para o mercado. É algo de qualidade? É algo que o mercado está pedindo? É o melhor que eu posso fazer nesse momento, dentro da necessidade do mercado e aquilo que eu estou querendo entregar para o mercado? E a eficiência é aquilo que é trabalhado do balcão para dentro. É aquilo que, dentro dos meus processos, eu consigo ser mais rápido, entregar o melhor produto e no menor custo, que é o triângulo da eficiência: qualidade, tempo e custo. Então, eu estou sendo eficiente nos meus processos, o meu procedimento de produção ou de prestação de serviço, ele atende ao menor tempo, à melhor qualidade e ao menor custo. Então, a eficiência é trabalhada dessa maneira. E dentro do seminário Empretec, existe uma manhã inteira, praticamente, trabalhada diretamente sobre qualidade e eficiência. Além disso, ao longo do seminário, você trabalha isso naquela atividade, como eu disse, que ela acompanha o seminário desde o primeiro ao último dia. Nona característica empreendedora: persuasão e rede de contato. Essa é até desnecessário falar muito. Hoje em dia, quando você fala em rede de contato, você pensa logo em redes sociais. Quando você fala em persuasão, você fala em convencer pessoas, a envolver pessoas. E hoje em dia isso é muito forte. Antigamente, os mercados eles eram muito regionalizados. Com o advindo da internet, dos mercados mundiais e da rede mundial, basicamente, hoje você conversa com o mundo. Outro dia mesmo eu comprei equipamento para uma câmera fotográfica que eu tenho. Parte do equipamento eu comprei no fornecedor na Suíça e outra parte estava na China. Então, e chegou tão rápido quanto me entregariam aqui no Brasil. Então, o teu concorrente hoje está no mundo inteiro. Então, você saber persuadir o seu mercado consumidor e utilizar a sua rede de contatos, não só para vender, mas para atingir objetivos, para conseguir resultados, para poder influenciar pessoas a consumir o seu produto ou serviço. Outro dia eu tenho feito agora atualmente uma mentoria com o Wendel Carvalho e ele falava muito isso. O Wendel Carvalho é um cara da rede social que trabalha muito comportamento, desenvolvimento pessoal, e ele, nessa mentoria, ele falava muito isso, de como as pessoas, inclusive a ferramenta que ele fala lá é uma ferramenta que é do Empretec, que é o mapa do poder. É a capacidade de você controlar aquilo que está dentro da tua área de controle e a capacidade de você influenciar aquilo que está nessa zona de influência, nessa área de persuasão. Como você pode trabalhar e manusear esses elementos a seu favor, sejam nas redes sociais, sejam dentro do seu próprio negócio. Então, isso é uma ferramenta que ele trabalha na mentoria, que eu estou fazendo lá com ele, e é uma ferramenta do Empretec já usada há muito tempo, desde quando o Empretec foi iniciado. Então, hoje ela é uma ferramenta utilizada já com olhar nas redes sociais. E isso também é trabalhado dentro do seminário Empretec como uma característica. E, por fim, independência e autoconfiança, que é uma característica que é essencial, fundamental, necessário ao empreendedor. Primeiro, ele entender que ele pode atuar independente do que as outras pessoas pensem, de como as outras pessoas acreditem ou não no que ele está fazendo, ou tentem até controlar a própria ação dele. E a autoconfiança, essa independência, essa capacidade de entender que ele é capaz de produzir os resultados. É muito comum as pessoas
isso é uma característica comum. Muitas pessoas têm essa tendência a se preocupar demais de como os outros vão pensar sobre os resultados que ela está produzindo, do que os outros vão pensar sobre as ações ou sobre ela empreender em determinado momento da tua vida, ou mudar de profissão, ou mudar de atividade para empreender. E muitas pessoas se deixam influenciar por essa questão e não avançam na vida, não empreendem, não desenvolvem competências, porque ficam sempre preocupados em atender à necessidade dos outros, quando deveriam, na verdade, reforçar a capacidade de ser independente e ter mais autoconfiança. Então, dentro do seminário Empretec, essas são as características que são trabalhadas, são desenvolvidas de maneira muito profunda e de maneira muito prática, para fazer com que aquelas pessoas que querem empreender, querem mudar características e comportamentos, seja dentro do próprio negócio, seja dentro do seu trabalho hoje em dia, porque hoje você não precisa empreender só montando uma empresa, isso também já foi quebrado há muito tempo. Você tem empreendedorismo social, você tem intraempreendedorismo, você tem diversos elementos empreendedores que você pode utilizar na sua vida sem obrigatoriamente empreender, desde que você também trabalhe em comportamentos e características empreendedoras. E quais são como é que as pessoas podem pensar se estão prontas para o mundo dos negócios? Primeiro, é entender que existem dificuldades nos resultados. Nem sempre os resultados vão acontecer como você quer, por isso a necessidade de uma persistência e comprometimento, como a gente falou agora. Vai exigir de você, naturalmente, muito trabalho duro. Às vezes, não estar em casa todos os fins de semana, às vezes, vivenciar o dia a dia da tua empresa até que, naquele momento, você já possa relaxar um pouco mais em relação à gestão, à condução das atividades da empresa. Também vai haver a necessidade de um investimento financeiro e pessoal. Lógico que muitas vezes você pode começar um empreendimento sem um grande aporte financeiro, mas dependendo do empreendimento, esse aporte financeiro vai ser necessário. E o aporte pessoal, não preciso nem dizer, às vezes é sair de casa e não ver o filho acordar e chegar em casa, o filho já vai estar dormindo. Eu que tenho negócios, além de eu sou advogado, trabalho com treinamentos e, além disso, tenho um empreendimento, eu tenho uma pizzaria delivery. Então, eu sei o que é isso. Muitas vezes sair de casa de manhã e não ver o filho, e às vezes chegar para casa e ele está dormindo. Mas isso é uma situação. Por trás disso tem toda uma organização também de tempo, de necessidade, de demandas e de objetivos. Então, e muita disciplina. É você acompanhar o seu negócio, os seus resultados, o seu empreendimento com disciplina. E disciplina só se cria com rotina. E rotina só se cria com planejamento. Então, em alguns treinamentos que eu faço de gestão de tempo e desenvolvimento de competências pessoais, ou até mesmo de planejamento financeiro e pessoal, disciplina é fundamental para qualquer negócio. Você não tem gestão de tempo na sua vida se você não tem disciplina. Você não consegue fazer um bom planejamento pessoal da tua vida se você não tem disciplina. Você não consegue desenvolver uma competência de planejamento financeiro pessoal, organizar a sua vida financeira, se você não tiver disciplina. Ela é um elemento essencial. E para o empreendedor, isso é inegável. E o que todos esses elementos, tudo isso que eu falei sobre empreendedorismo, onde é que você pode encontrar boa parte das suas necessidades, se não todas, muitas vezes, para uma rotina ou para uma vida empreendedora. O Seminário Empretec propõe isso. Ele trabalha características empreendedoras, mudança de comportamento, principalmente isso, mudança de comportamento. Você não pode querer mudar os seus resultados fazendo sempre a mesma coisa da mesma maneira. Então, as pessoas muitas vezes procuram o seminário e elas sofrem um pouco lá dentro do seminário, no bom sentido, porque elas têm que romper com características ou com costumes muito tempo vividos por ela. Quebrar hábitos muito já enraizados no comportamento dela. E o Seminário Empretec trabalha isso de uma maneira muito forte, que é essa mudança de comportamento para melhorar resultados, que é o que é o diferencial desse treinamento. Não é à toa que ele tem, se não me engano, 96% ou 97% de aceitação de positiva em relação aos resultados que ele propõe, e é considerado um dos seminários de maior influência e resultado no mundo. Então, o que é o Empretec? É uma
imersão, né, de 6 dias, um método interativo, prático, conduzidos por 3 facilitadores. A metodologia é tão dinâmica que são 3 instrutores em sala. São poucos treinamentos hoje em dia que você faz com 3 pessoas em sala, passando o conteúdo e acompanhando individualmente os participantes. Que isso também é um diferencial do seminário. A gente acompanha individualmente os participantes para que o resultado seja atingido ao final. Muitas vezes, esses treinamentos eles entregam muito conteúdo teórico para que você coloque em prática, mas não faz essa mentoria ao longo do seminário, que é uma característica desse seminário. Ele contempla 60 horas de capacitação em 6 dias, ou seja, começa às 8 da manhã, vai até às 6 da tarde, com atividades ao longo da noite também, não dentro do seminário, mas em casa. Então, são 6 dias consecutivos, período integral, de 8 às 18. Então, é importante que, se você tem interesse em participar do seminário, que você se disponibilize em tempo e dedicação, né? E até para que você possa aproveitar ao máximo o seminário. Fez uma vez, você só pode fazer essa vez, não pode fazer de novo. E é a hora que você fala, eu quero, né? Então, para o Eduardo, né, para eu participar, o que eu preciso fazer? Eu quero estar no seminário, eu quero vivenciar essa experiência diferenciada. Primeiro, você tem que se candidatar. O candidato ele faz uma inscrição, mediante o preenchimento de uma ficha de cadastro junto ao Sebrae. A Cris aí pode dar mais detalhes desse procedimento, que já é um procedimento administrativo pré-seminário que é conduzido pelo Sebrae. Depois, esse candidato ele passa por uma entrevista de nivelamento de vivência empreendedora. Então, após a análise esse questionário, o questionário que é enviado, o candidato, se aprovado nessa entrevista, e essa aprovação não tem nada a ver com conhecimento, é momento de vida, porque às vezes a pessoa está passando por algum trauma naquele momento, ela não está bem, ou, um exemplo, sei lá, está passando por uma separação, um falecimento de alguma pessoa querida, e isso abala naturalmente a pessoa e dificulta a vivência dela no seminário. Então, ela é indicada a participar no outro momento. Mas, se ela estiver equilibrada, tem uma vivência bacana, quer participar, passada essa entrevista, ela é conduzida, então, a preencher lá a inscrição do seminário, e ela participa. As entrevistas elas são marcadas em agendamento. Em razão da pandemia, elas estão sendo realizadas online, sem nenhum prejuízo em relação à vivência dessa entrevista. E feita, então, a entrevista, aprovado o candidato, ele vai, então, já com a chancela para participar do seminário, que trabalha lá, como eu falei, os aspectos comportamentais e as habilidades necessárias a planejamento e direcionamento do negócio. Feito isso, o Empretec Macapá ele tinha uma previsão para maio. Em razão dessas novas condições da pandemia e do isolamento social que foi imposto aí com o lockdown, o Sebrae preferiu suspender esse de maio, está preparando uma nova data, tanto para as entrevistas como para o seminário. A Cris pode falar um pouco mais aí no encerramento, né, dessas informações. E espero ver vocês que participaram aqui da palestra e tomem mais informações em relação ao seminário, que possam participar, possam estar lá com a gente, vivenciar esse seminário que ele é diferenciado.